Dieta carnívora, afinal, a dieta influencia na dor? Será que a dieta carnívora ela tem um potencial de piorar a dor ou de aliviar a dor? Qual é a melhor dieta para aliviar o meu quadro doloroso? Como que eu contribuo para o meu corpo para curar meu quadro de dor? E aí vocês vão entender também no vídeo como que a dor ela se manifesta e de que forma ela pode ser corrigida ou não pela dieta, ou piorada pela dieta, exatamente. Dieta sim é importante, alimentação sim é importante, tudo que você coloca no seu corpo de uma forma direta ou indireta vai influenciar na sua dor, isso não há dúvida nenhuma. Agora, tem quadros em que a causa da dor é a dieta, e é isso que eu quero contar para vocês. Então aqui no canal do YouTube eu falo sobre a real causa de dor e sofrimento. Se você é novo por aqui, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, especialista pelo conselho e também trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Aqui no meu canal do YouTube, um pouco diferente de alguns canais tradicionais de saúde, eu não vou explicar para vocês profundamente a alimentação. É claro que eu vou dar dicas de saúde, alimentação correta, como que eu prescrevo os meus pacientes, mas quero que vocês entendam se você tem dor física, dor no ombro, dor de cabeça, dor no quadril, dor no ombro, dor no joelho, a dor que você tenha. Se você está fazendo uma dieta que ajuda na reparação disso ou se a sua dieta ela é totalmente contrária e deletéria para isso. Vou dar alguns nuances importantes, básicos e até um pouquinho não tão básicos para vocês entenderem aí como contribuir, tá bom? Já aproveita, clica no botãozinho de curtir, porque o vídeo é bom, é um conteúdo que eu acho que eu nunca fiz aqui sobre o tema no canal. Eu sei que é estranho, agora todo mundo fala em alimentação, até mesmo quem não é nutricionista. Isso é um problema. Eu vou falar para vocês sobre como que a alimentação influencia no quadro de dor. Eu, como estudioso da dor, do corpo físico, das queixas, eu procuro orientar nessa linha, tá bom? Só que de uma forma diferente, focado na real causa primária. Gente, a alimentação sempre vai influenciar tudo. Já começando com o tema, já supondo que você curtiu o vídeo, compartilhou e se inscreveu no canal. Dor sempre vai ter alguma relação alimentar. Por N vias, até notei algumas aqui para eu não esquecer com relação a vocês. Agora, qual que é a melhor dieta? Será que é a carnívora mesmo, a dieta mediterrânea, uma dieta mais vegetariana, mais vegana? Será que realmente uma dieta mais ocidental, mais oriental? O que é que realmente vai ajudar ou não num quadro de cicatrização de um processo doloroso, de um quadro de equilíbrio do ser humano, né? Como que se faz essa dieta? Qual que é a dieta mais correta? Quais são as relações dela com a dor? Né? Como que você pode potencializar a cura desse processo? E eu quero trazer a atenção para vocês o seguinte, ó. Esse é o ponto mais importante. Sempre que você tem dor, o sinal da dor não necessariamente é um sinal de desequilíbrio, de problema. A dor é um mecanismo do corpo também de equilibrar o sistema. Toda vez que a dor ela é projetada, ela cria uma série de situações no seu corpo, de mecanismos no seu corpo, de sinalizações, de funções e disfunções, vamos dizer assim, né? De alterações positivas do nosso ponto de vista e outras negativas do nosso ponto de vista, que fazem com que esse corpo se equilibre, né? Então vamos dar um exemplo. Se você torceu o pé e teve lá um edema, um hematoma e tudo, não é interessante que você saia correndo, certo? Então o corpo vai projetar um mecanismo de dor para você já por autonomia, já por livre e espontânea pressão, vamos dizer assim, parar o movimento. Isso não é ruim, percebe? É importante, você teve um entorse, o corpo precisa cicatrizar, ele precisa de uma fase de cicatrização, ok? Porém, existem quadros de dor, como por exemplo da atividade física, que são esperados para o processo de cicatrização. Você sabe que você vai fazer um exercício, você sabe que no dia seguinte vai dar uma dor muscular, porque você lesionou intencionalmente as fibras musculares, que é que elas se curem numa forma maior, então um aumento da célula, certo? Que é uma hipertrofia da célula, ou quando ela se rompe, que ela se replique, uma hiperplasia dessas células, certo? Mas geralmente o aumento, né? Então só para vocês entenderem que a dor ela não entra necessariamente como um problema, ela entra como parte do equilíbrio do sistema, tá? Então a primeira coisa é entender isso. Eu tenho dor crônica, tudo bem, de alguma forma aquela dor ela está a teu serviço para poder equilibrar, corrigir, reparar aquilo que o corpo está sofrendo, aquilo que de fato é o problema, a dita cuja causa primária. Então, se você acha a causa raiz ou a causa primária, você corrige ela, é da natureza do corpo que o mecanismo doloroso não seja mais necessário. Então, você vai lá e suspende. Vamos dar um exemplo que eu acabei de atender. A paciente chegou para mim com dor no quadril, que vai para a região do glúteo e na lombar. 99% dos fisioterapeutas e dos profissionais de saúde pensariam que é uma dor ciática, que é uma dor lombar, que é uma dor irradiada, que é uma dor neuropática. Não era. No caso dela, é uma dor referida do intestino grosso. Ela é uma paciente que tem sensibilidade alimentar,
aqui já entra em questão a alimentação, tema motivo pelo qual eu fiz esse vídeo, a sensibilidade alimentar, e ela está numa fase aguda de inflamação naquele órgão. Óbvio, no caso dela, não é só uma inflamação alimentar, ela já tem um histórico de diverticulite, então ela já tem uma inflamação crônica com pequenas alterações estruturais no intestino grosso e agora veio um alimento e agudizou aquilo, entendeu? E pode evoluir até mesmo para uma doença, a gente vai controlar isso. Então, importante você entender que se você tem dor, é um mecanismo que o seu corpo está fazendo para equilibrar um problema com aquilo que você deu para ele. Ponto. Agora, como que você melhora isso? Aí entra a alimentação. No caso dessa paciente, se ela tirar o glúten, que é o problema dela, ela vai desinflamar aquele intestino e a dor dela vai embora. Várias outras pessoas é o consumo de leite e seus derivados. Mas no fundo, querido seguidor, o que realmente a gente quer é potencializar o sistema imune. Quanto mais eu potencializo o meu sistema imune, quanto menos picuinha para ele resolver, mais rápido ele vai curar a tua dor. Vamos dar um exemplo para você entender? Vamos imaginar que você tem uma dor crônica no ombro, mas você também tem rinite crônica. Para o corpo, talvez é muito mais importante, muito mais preocupante reparar a mucosa respiratória, desinflamar a mucosa respiratória. Isso é o sistema imune. Então ele vai levar mais atenção para aquilo lá. E muitas vezes, aí entra a questão com a dor no ombro, muitas vezes a inflamação crônica que você tem nos seios da face, na mucosa respiratória, ela gera uma disfunção no crânio, tensiona um tecido neural chamado saco dural, que vai criar disfunções na região de crânio, pescoço e região torácica, alterando tanto a inervação que vai para o ombro, quanto a ancoragem dos músculos e o tônus desses músculos, como o trapézio, o levantador da escápula, enfim, né? Então vai a ancoragem desses músculos, onde eles se fixam, onde eles se inserem, e o controle neural e vascular desses músculos, gerando dor no ombro. Então você, meu seguidor, não sabe a relação de um problema respiratório com o ombro, mas isso é apenas uma das conexões que a gente aprendeu estudando o corpo humano, né? Que um problema respiratório afeta sim dor no ombro. O problema é que você não teria o problema respiratório crônico se o seu sistema imune fosse bom, entendeu? É diferente de você ter uma gripe eventualmente, não tem nada a ver, isso não vai causar dor no ombro. Agora, mulher, eu tenho rinite crônica. Não, então você tem um problema imunitário crônico que impede que o teu mucosa respiratória, ora ela inflame, ora ela cicatrize, ora ela inflame, ora ela cicatrize. Você vive inflamado. E isso cria disfunções cranianas e a dor no braço, entendeu? No ombro aqui em questão. Tá acompanhando? Então, entender. O que você quer? Potencializar o sistema de cura, fortalecer o sistema imune, deixar ele potente para curar o que for. Se você está com uma gastrite crônica, certo? Uma gastrite crônica e tem dor na lombar, para o seu corpo provavelmente o estômago é mais importante. Por mais que você não saiba a relação de um com o outro, e aqui eu não vou explicar para não confundir mais, né? Até porque existem inúmeras conexões, então a gente pode criar aquela que a gente quer. Quem conhece o corpo, conhece anatomia, conhece fisiologia, sabe quais são as conexões do organismo, pode criar a conexão que você quiser ouvir. Sério? Porém o corpo faz conexões que a gente desconhece. Então o foco do tratamento não tem que ser entender a cascata de compensações, ou entender a cadeia lesional, ou entender qual é a conexão de uma coisa com outra. Não é. É saber avaliar qual é a real causa, a raiz, o órgão ou o tecido que está acometido, aqui eu citei 2 órgãos, né, no caso do estômago que eu citei, e tratar ele de forma correta. Ponto final. Ponto final. No caso dessa paciente que eu citei, vou tratar o intestino grosso e ponto final. O resto é detalhe. Entendeu? Você potencializando o sistema imune, você potencializa também os processos que promovem dor, como a inflamação. A inflamação, a dor nociceptiva, é uma dor que tem fator envolvendo receptores de dor e marcadores inflamatórios. Então, vamos de novo. Eu tive lá um trauma na coxa. O trauma foi mecânico. A inflamação ali vai ser mecânica. Teve uma inflamação, teve uma ruptura e tudo. Porém, se eu sou um paciente que tem cronicamente uma inflamação do intestino delgado, por exemplo, pelo consumo de lácteos, a minha cicatrização será mais lenta. O meu sistema imune vai cicatrizar com mais lentidão e pode que a minha dor na coxa permaneça por mais tempo. Entendeu? Eu acho que não deu um exemplo tão bom, mas talvez vocês tenham entendido, né? Então, você melhorar o sistema imune, você acelera a cicatrização, você acelera mecanismos anti-inflamatórios, você acelera a reparação do tecido, né? Você teve um corte, por exemplo, e você é todo inflamado, o processo de cura do corte será mais lento do que uma pessoa que não é inflamada. Ponto final.
Vamos dar um exemplo bom, um diabético, né? Um diabético é um exemplo muito bom. O diabético, o estado de cura dele é péssimo, então ele vai numa cirurgia, ele às vezes fica com necrose, ele às vezes fica com amputação, ele às vezes fica com queloide. Por quê? Porque o corpo dele é inflamado cronicamente pelo consumo de açúcar ou pelo pico de insulina, ou ambos, que não são causados pelo mesmo fator. Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, sim, a dieta influencia nos processos imunitários de cura do quadro de dor, tá? Mas também tem outras coisas que a dieta influencia. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não come proteína animal, certo? Um vegano, vegetariano, enfim, coisas do gênero, né? Não vou aqui entrar na metodologia de algumas, eu vou falar num termo que vocês não me entendam mal, de algumas seitas, certo? Depois eu vou falar o que é o correto, o que é o fisiológico e você aceita como você achar ou não. Eu vou falar de um vegano e um vegetariano. É uma pessoa que não come, por exemplo, carne, ou come pouquíssima carne, ou não come vermelha, ou só come branca, ou só come ovo, ou não come um, não come outro. Querendo ou não, meus queridos seguidores, a fonte de maiores concentrações de aminoácidos, que nada mais é do que uma pequena partícula de uma proteína, ela vem de origem animal. Então você não consegue no meio vegetal, nas plantas, nenhuma outra fonte, nem mesmo com suplementos, ter a mesma concentração e qualidade de proteínas que tem numa proteína animal, nem mesmo os aminoácidos contidos ali. É sabido que a absorção de uma proteína de origem animal, então uma carne vermelha, por exemplo, a absorção da proteína é 33%. Então vamos lá, você pega um bife de 100 gramas, desses ali talvez 32 gramas é proteína, dessas 32 gramas só 33% você vai absorver, quebrado em aminoácidos. Por quê? Porque aquela carne não é humana, ela é animal, ela é parecida, porque nós somos animais de carne, podemos dizer assim, né? Talvez até mesmo mamíferos pela correlação, mas aí faz a conexão que você quiser, porém não é carne humana, entendeu? Carne de um boi é carne de um boi, carne de um porco é carne de um porco. É animal, nós também somos, mas não é igual, concorda? Então a absorção é 33%. Quando que se você pegar a absorção, por exemplo, de uma proteína de um feijão, é 8%, 6%. É ridícula. Por que, Murilo? Porque é muito distante, nós não somos nem similares a essa proteína, né? Por teoria, obviamente ninguém fez esse estudo, né? Mas por teoria, se nós consumíssemos carne humana, seríamos canibais, a absorção seria em torno de 65% a 67% de absorção, o que é bizarro, né? Então quero fazer vocês entenderem. Você não terá o mesmo nível de aminoácidos, de proteínas e tudo aquilo que deriva disso não comendo carne vermelha. Você não terá. Você vai ter que suplementar muita coisa e ainda assim ficará deficiente. Entendeu? Porque não é só proteína que tem na carne vermelha, né, meus queridos? Então, é biológico, é fisiológico, é primitivo comer carne. O ser humano ele é caçador-coletor. Ponto. Né? Não agricultor, por fisiologia, né? Então, você caçar e colher é o fisiológico. Qualquer coisa fora disso é modismo. Com perdão na palavra. Mas tem gente que come muita carne, é um problema? Sim, tem pessoas que têm problemas. Vamos dar um exemplo assim, uma pessoa que bebe muito, come muito processado. Ela tem um fígado péssimo, por exemplo. Se ela consumir muita proteína, ela vai gerar substâncias, marcadores inflamatórios que vão dificultar a cicatrização. E tá tudo certo, mas daí o problema não é a carne, é o status quo que a pessoa estava quando consumiu carne. Outra coisa, gente, é o moderado, né? Você também não pode beber 10 litros de água por dia. Você nem consegue 10 litros de água por dia. Acho que não, pelo menos nunca tentei. Mas não é fisiológico. Fisiológico é em torno de 2,5, 3,5. Entendeu? Mas a água, pois é, mas é carne. Não é uma comparação. Eu quero que vocês entendam que tudo tem uma dose. Tudo tem uma dose. Tem pessoas que consomem tanta proteína animal que se beneficiariam de 30, 60 dias de dieta vegetariana. Sério? Sério. Mas isso é um desequilíbrio. Em fisiologia, não. Em fisiologia, todos nós somos caçadores e coletores, se beneficiamos de consumir todo tipo de proteína animal. Vegetal também e outras questões que você possa coletar. Mas viver de uma dieta vegetariana é antifisiológico. Não existe na natureza nenhum animal vegetariano. Nem mesmo a vaca, que algumas pessoas vão escrever, não é vegetariano. Ele é um herbívoro. Ela come formigas e pequenos insetos proteicos. Então, entender que todo ser humano, todo ser vivo nessa terra depende de proteína, é fisiológico e depende do seu subproduto, que é o aminoácido. O que leva as células de defesa fortalecidas é o aminoácido.
o que leva à condução neuronal, o que leva, por exemplo, à formação de alguns neurotransmissores cerebrais, são aminoácidos. O que regenera boa parte dos tecidos do corpo, músculos e até mesmo os órgãos, como o intestino, são aminoácidos. Então, tudo que está na minha frente nesse momento, nesse vídeo, é construído por um aminoácido. Como eu digo para os meus pacientes, imagine que o aminoácido é como se fosse o concreto numa obra. Tem concreto por tudo, né? Só que alguns é reboco, alguns é massa de rejunte, alguns é para assentar um piso, outros é estrutural, mas é concreto. O aminoácido é isso. Existem inúmeros aminoácidos derivados de uma proteína. Quanto mais próxima da sua, melhor. Você já entendeu isso, né? Então, soro do leite não é proteína humana. Não quer dizer que é ruim, só não é igual à humana. Tem uma absorção boa? Tem. Melhor até do que o feijão. Porém, não é igual à humana. Então, não substitui, né? Então, dieta carnívora, ela é benéfica. Mas pura e simplesmente carnívora, não. Existe a necessidade de você consumir alguns frutos e algumas folhas para os processos enzimáticos. Outra coisa é a concentração de alguns nutrientes. Existe muito mais cobre no cacau do que na carne vermelha. Porém, não tem aminoácido tanto no cacau quanto numa carne vermelha. Então você não pode substituir, entendeu? Tem muito mais selênio numa castanha do que num ovo, mas o ovo tem muito selênio também, entendeu? Então é só você saber dosar. Dieta é uma coisa de equilíbrio. E eu prescrevo para os meus pacientes dicas de saúde e orientações muito simples. Eu falo, olha amigo, se você comer de 3 a 4 vezes por dia, e aí depende muito de faixa etária, gasto energético, uma série de situações, e você dividir nessas 4 refeições, comendo proteína pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e de noite, proteína, não precisa comer um boi cada vez, né? Comendo fruta, no máximo 2 vezes por dia, salada, no máximo 2 vezes por dia, entendeu? Você comendo fontes de gordura boa, isso é fundamental. Tudo que se move depende de energia. Essa energia deveria vir prioritariamente de gordura animal e vegetal. Nesse caso, é sabido que algumas gorduras vegetais elas são superiores em alguns quesitos do que a de origem animal. Aqui não vou entrar bem no critério da bioquímica de cada substância, porque não é uma aula de bioquímica nem de nutrição, tá? Só quero que vocês entendam. A dieta que funciona não é a dieta mediterrânea, vegana, low carb, não é. É aquela que mais se adapta ao momento que você está hoje. Se você come pouca proteína, talvez a dieta carnívora. Se você come muita, talvez fazer um período de vegetariana. Se você come muito carboidrato, talvez ir para uma dieta low carb. Então a dieta é para você. Mas o padrão é isso aqui. Você comer carne, ovo, salada, fruta e fontes de gordura boa. Pelo menos de 2 a 3 tipos de fontes, como abacate, coco, castanhas e sementes. É um exemplo, né? Distribui isso ao longo do dia, prioritariamente dando mais foco nas gorduras e proteínas e menos nos carboidratos. Tá tudo bem você consumir frutas que têm frutose, a fruta. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá tudo bem de vez em quando você comer um carboidrato simples. Tá tudo bem. É só não focar nisso, tá bom? Então, dieta bem feita seria isso dali. Remover os alimentos que são pró-inflamatórios, porque eles vão gerar inflamação em alguns tecidos, geralmente um órgão, fígado, intestino, rins e alguma coisa do gênero, e vai lhe projetar a dor por conta do órgão, entendeu? Essa dor que você sente na lombar pode ser rim, porque você não está absorvendo bem no seu intestino delgado, por exemplo, o magnésio, que é transportador do oxalato de cálcio, vai fazer o cálcio parar nos seus rins e gerar uma pedra. Dei aqui um exemplo bem mais complicado, mas enfim, a pessoa surge com uma dor lombar, é rim, é uma pedra e acha que a alimentação não tem nada a ver. Claro que tem, você tem que parar de tomar leite, consumir alimentos que contêm magnésio, esse magnésio, ou suplementar, obviamente, esse magnésio vai cair na corrente sanguínea e vai transportar o oxalato de cálcio dos rins para o tecido ósseo e acabou, né? Junto com o K2, que vem da gordura animal e por aí vai, né? Não daria para fazer um vídeo tão curto sobre isso, gente, de verdade dá para fazer uma série de vídeos de como a dieta influencia na sua dor, tá? Mas para um primeiro vídeo, para ver se vocês entenderam, se vocês gostaram, já é de bom tamanho, tá? Tira o leite, tira o glúten, tira os processados, diminui alimentos que tenham intimidade com agrotóxicos e alguns tipos de manejos não saudáveis, certo? Busca baixar a inflamação do seu corpo, se hidratando bem, detoxificando, usando produtos que detoxificam. Aqui embaixo tem uma série de links da nossa marca Therapy, que tem lá anti-inflamatório natural, detoxificante, limpeza hepática, desinflamação do intestino delgado, do intestino grosso. Olha lá. Tem um monte de material aqui embaixo tem e-book de receita natural para você fazer uma dieta bem feitinha. Então, se você precisar de amparo, tá aqui embaixo. Se você ainda ficou com dúvida se a sua dor está sendo piorada ou não pela dieta, manda aqui nos comentários, eu vou te responder. E na pior das hipóteses, marca uma consulta online que eu vou te dizer para você qual a alimentação para você. Eu não vou te prescrever dieta,
Isso só a nutricionista faz. Eu vou te prescrever qual a orientação que mais se adequa ao seu tipo de problema que lhe gera dor, para que a sua dor vá embora. Mas nunca, em hipótese alguma, descarte que dor tem relação com dieta. Tem relação estreitamente estreita com a dieta. Você precisa fazer uma dieta que potencialize seu sistema imune, tá bom? No mais, até o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus.